processar você por tudo que você tem. Eu vou processar o seu... No que me diz respeito? Você me ouviu? Um movimento errado na televisão ao vivo pode acabar com anos de trabalho duro. Ashley Simpson não apenas perdeu uma nota, ela perdeu a chance de se recuperar. Eu vou, em uma segunda-feira. Eu estou muito... De falhas de sincronização labial a piadas ofensivas, algumas celebridades entraram nos programas da noite com fama e saíram com a imagem destruída. Na verdade, Mel, na verdade, você está vestido melhor do que o marido dela. Obrigado, Mel. Isto é sobre aqueles momentos inesquecíveis que arruinaram carreiras. Todos capturados em câmeras noturnas. A tempestade silenciosa de Sinéad O'Connor na televisão ao vivo. Ela ficou ali, imóvel e focada. Sua voz calma, mas firme. Sinéad cantou diretamente para a câmera, seus olhos fixos com um propósito claro. Suas mãos lentamente levantaram uma foto, e aquele momento teve mais peso do que qualquer coisa que ela havia cantado até então. Depois disso, o silêncio preencheu o ar. Sem aplausos, sem gritos. Apenas o olhar dela, forte e frio, fixo diretamente na lente. O palco ao redor parecia mais pesado, enquanto ela permanecia sozinha, firme, sem dizer mais uma palavra. É você, Kelsey. Erro de TV que abalou uma carreira. Engano no Australia's Next Top Model. O palco estava brilhando e todos prenderam a respiração. Sarah Murdoch, de pé no centro do palco, estava pronta para anunciar o grande momento. Sua voz estava calma, mas dava para sentir a tensão na sala. Tudo se resume a este momento. Ela olhou entre as duas finalistas, criando suspense. Então, com um sorriso, anunciou Kelsey como a vencedora. A multidão explodiu em aplausos. É você, Kelsey. Kelsey estava emocionada. Fogos de artifício iluminaram o palco. Ela começou a agradecer as pessoas. Sua voz trêmula de emoção e incredulidade. Parecia um final perfeito. Mas então, tudo mudou. Sarah, de repente, congelou, tocou seu auricular e seu rosto caiu. O que ela disse em seguida chocou todos na sala. Deus, eu não sei o que dizer agora. Estou me sentindo um pouco mal com isso. Não. Ela se corrigiu ao vivo na TV. Amanda era a verdadeira vencedora. Kelsey parecia atordoada. A plateia ficou em silêncio. Era o tipo de erro que os shows ao vivo mais temem. Acidente. Eu sinto muito. É a Amanda, sinto muito. Foi-me passado errado. O comentário de Juliana Rancic que gerou uma reação negativa. A apresentadora começou elogiando o estilo de Zendaya. Gosto do estilo da Zendaya e adoro quando ela usa o cabelo curtinho. Ela acabou de fazê-lo. Mas seu tom rapidamente mudou. Ela então disse algo que ultrapassou o limite. Eu acho que isso... Ela tem uma estrutura tão pequena que esse cabelo pode a sobrecarregar. Então, veio a parte que causou o verdadeiro alvoroço. Com um sorriso irônico e quase rindo, Juliana acrescentou algo que muitos consideraram ofensivo. Tipo, eu sinto que ela cheira a óleo de patchouli. Conforme a audiência reagia, ela acrescentou outra palavra. Uma que só piorou as coisas. Ou erva. Sim, talvez erva. Martin Lawrence foi banido do SNL. Martin começou com um olhar sério e um tema arriscado. O público reagiu com risadas nervosas. Sim, cara, olha todas essas pessoas brancas. Ele tentou se defender, mas continuou na mesma direção. Seu tom era brincalhão, mas as palavras não eram apropriadas para a TV ao vivo. E ele pensou, ele disse, o que o homem branco faria? O que o homem branco faria, sabe? E a primeira coisa que veio à cabeça do irmão foi, coloque no gelo. Então ele começou a encenar cenas, até apontando para a plateia. Fez o momento todo parecer cru e demasiado real. Isso me assusta tanto, eu não vou pra cama sem um Nutty Buddy ao meu lado, pessoal. Ele atingiu a punchline final e a plateia explodiu. Mas o dano estava feito. Foi alto, direto. E a emissora não estava contente. Tenho que dizer algo. Alguns de vocês não estão lavando seus adequadamente. Bill Maher enfrentou reação por seus comentários sobre o 11 de setembro. Na televisão nacional, menos de uma semana após a tragédia, Maher respondeu a um comentário com uma opinião ousada e perigosa. Seu tom era calmo, mas firme. Nós temos sido os covardes, lançando mísseis de cruzeiro a 3.200 quilômetros de distância. Uma das convidadas reagiu instantaneamente. Ela parecia chocada e levantou a mão em protesto.
O prefeito então redobrou a aposta. Ele usou as mãos para fazer gestos bruscos e terminou com uma declaração que desagradou muitos telespectadores. No avião, quando ele atinge o prédio. Diga o que quiser sobre isso, ele não é um covarde. Bobcat Goldthwait queimou mais do que apenas o sofá. Ele começou com um tom sério, afirmando que era um grande exemplo para as crianças. Jay ergueu as sobrancelhas, claramente surpreso. Sério? Acho que eles precisam de mais modelos como eu. Sério? Sim, esse é o problema com a juventude americana hoje em dia. Então, as coisas tomaram um rumo estranho. Bobcat inclinou-se e continuou com suas ideias loucas, enquanto Jay ria nervosamente. Qualquer outra pessoa, eu acho bem. É época de varreduras e eu amo muito o Jay. E eu De pensei... repente, ele alcançou algo, virou-se de costas e então disse algo que ninguém esperava. Eu pensei, bem, e se eu? Eu não sei. E se eu fizesse assim? um fósforo. Antes que alguém pudesse pará-lo, ele acendeu. Uma chama irrompeu. Jay saltou de sua cadeira tentando apagar. Não fique aí como um vira-lata. Agora você tem que lidar com isso. Jay apontou para a mancha queimada e disse-lhe para se sentar. Bobcat recusou. Eu não vou sentar nessa cadeira. Sabe, Jay, eu não tenho nenhum palco para me sentar lá. Andy Kaufman perdeu o controle no programa de Letterman. Ele começou a gritar com Jerry Lawler, alegando que poderia ter tomado medidas legais, mas escolheu não fazê-lo. Eu poderia ter processado você. Eu poderia ter processado você por tudo que você vale. E eu não fiz isso porque não sou esse tipo de cara. Sim, Andy ficou mais irritado. Jerry, de repente, se levantou e o empurrou da cadeira. Só quer que eu pause aqui para identificação da estação e pegue a mangueira e faça isso, não? Andy voltou furioso. Pegou a caneca de Letterman e jogou a bebida na cara dele. Vou processar você por tudo que tem. Vou processar o seu... Até onde eu posso te processar? James Brown saiu dos trilhos na TV ao vivo. Ele estava sorrindo demais para alguém enfrentando a mídia após um incidente violento. Quando Sônia perguntou sobre o problema, ele ignorou e começou a cantar com um sorriso selvagem. James Brown, como todo esse problema começou? Vivendo na América! Sônia tentou novamente, mas James continuou negando tudo. Sua voz permanecia animada, mas sua linguagem corporal parecia falsa. Ele evitava cada pergunta séria, com piadas ou mais músicas. Todas as acusações foram retiradas? Sim, sobre um amor. Natalia Kills e Willie Moon têm um colapso que arruína suas carreiras. Natalia apontou para Joe e disse que ele copiou seu marido, chamando isso de nojento. Joe parecia confuso e desconfortável. Integridade criativa e propriedade intelectual, estou desgostosa. Willie seguiu com um comentário estranho e ofensivo, comparando Joe a um personagem de filme de terror. Então quero dizer, é como se você fosse o Norman Bates, se vestindo com as roupas da mãe dele. Mel Blatt defendeu Joe, dizendo que ele parecia melhor do que Willie. A plateia vibrou e Natalia parecia furiosa. Na verdade, você está vestido melhor do que o marido dela. Sim, ela é. Logo após este episódio, tanto Natalia quanto Willie foram removidos do programa devido à reação pública. Polêmica do dedo do meio de M.I.A. no show do Super Bowl. Enquanto se apresentava diante de milhões, M.I.A. de repente levantou o dedo do meio diretamente para a câmera com uma expressão desafiadora, como se estivesse desafiando o mundo a reagir. Esse momento causou uma enorme reação negativa, e M.I.A. foi amplamente criticado. A NFL, posteriormente, tomou medidas legais. Não nos pague para sermos malvados. O hino de Fergie deixou a plateia da NBA confusa. Enquanto Fergie cantava com total confiança, muitos rostos na plateia mostravam clara confusão. Alguns jogadores até sorriram ou tentaram não rir. Correr, vamos lutar pelo direito. Enquanto ela atingia a nota alta com dramatismo, Draymond Green e outros não conseguiram conter suas reações. Para o... Don Imus e Sid Rosenberg têm colapso no rádio que acabou com carreiras. Durante a conversa com Sid Rosenberg, ambos cruzaram uma linha que provocaria uma tempestade. A conversa sobre um jogo de basquete feminino transformou-se em piadas ofensivas. Começou de forma leve, mas avançou para um território chocante. Fique de olho, cara. Eles venceram Rutgers por 13 pontos. Algumas garotas duronas de Rutgers, cara. Elas têm tatuagens e... Seu tom era casual, quase divertido. Como se não estivessem cientes do dano. O que era para ser uma brincadeira acabou expondo algo muito mais sério. Algumas vadias hardcore. Isso é umas vadias mal arrumadas. Vou te dizer isso agora. Cara, isso é uau. A piada transformadora de carreira de Julian Clary na TV ao vivo, após uma breve troca divertida,
Clary olhou ao redor do palco assustador e fez uma piada rápida sobre Hampstead Heath. Isso gerou risadas, mas ninguém viu o que viria a seguir. Muito gentil da sua parte recriar Hampstead Heath pra mim aqui. Em seguida, ele disse calmamente algo sobre um político que deixou a sala atordoada. Ross ficou imóvel e o clima mudou instantaneamente. Na verdade, acabei de dar um soco em Norman Lamont. Ross tentou seguir em frente, mas Clary fez mais uma provocação. O apresentador parecia desconfortável e o momento se tornou inesquecível. Entre. Vamos falar sobre a caixa vermelha. O desastre do hino de Roseanne Barr, que chocou o país. Roseanne entrou no campo, sorrindo e relaxada. Assim que começou a cantar, o público parecia confuso. Sua voz era alta, desafinada e muito estridente. Ela continuou com gestos estranhos, até cobrindo seu... começaram a vaiar. Mas então veio o momento final. Ela terminou o hino com um grito, segurou a virilha e cuspiu no chão. O estádio ficou furioso. A carreira de Lance Armstrong desmoronou em uma única entrevista. Oprah estava sentada de frente para Lance Armstrong com uma expressão séria. Sua voz era calma, mas suas perguntas eram diretas. Lance parecia tenso, mas preparado. Vamos começar com as perguntas que pessoas ao redor do mundo têm esperado que você responda. E, por enquanto, eu gostaria apenas de um sim ou não. Ela perguntou se ele tinha usado substâncias proibidas. Lance respondeu sim, sem hesitar. Seu rosto permaneceu sério. O momento parecia pesado. Alguma vez tomou substâncias proibidas para melhorar seu desempenho no ciclismo? Sim. Pergunta após pergunta, Oprah listou mais substâncias. Lance admitiu todas elas, uma por uma, sem demonstrar emoção. Você alguma vez fez doping sanguíneo ou usou transfusões de sangue para melhorar seu desempenho no ciclismo? Ashley Simpson saiu do palco após desastre de dublagem. Ela estava pronta no microfone, mas a voz que saiu não era ao vivo. As letras não combinavam com a música ou com seus lábios. Ela congelou, segurando o microfone longe da boca. Em segunda-feira, O rosto dela mostrou pânico. Em vez de cantar, ela fez uma dancinha estranha. Parecia desajeitado, como se ela quisesse encobrir o erro. Percebendo que o problema não estava parando, ela se virou e saiu do palco. Sua banda continuou tocando, sem saber o que fazer a seguir. Paula Deen falou demais diante das câmeras. Wendy preparou o cenário ao relembrar um momento que prejudicou muito a imagem pública de Paula. Ela fez uma entrevista para o New York Times e fez alguns comentários bastante surpreendentes. Aqui está a pá de cal. Então Paula começou a falar. Ela tentou soar respeitosa, mas acabou dizendo algo que chocou muitos. O nome dele é Hollis Johnson, e ele é negro como aquela porta. Ela acrescentou um comentário que piorou ainda mais. A piada não teve graça e soou ofensiva. Momento difícil. Wendy voltou em choque e destacou o quanto aquelas palavras eram sérias. A diferença entre nós e a Paula Deen é que não somos estúpidos o suficiente para dizê-las em uma companhia educada. O infame Os Segredos dos Cofres de Al Capone, de Geraldo Rivera. Geraldo achava que estava prestes a revelar uma descoberta histórica. Mas quando a porta do cofre se abriu, a única coisa que saiu foi uma nuvem de poeira e decepção. Sua expressão mudou de empolgação para confusão enquanto a câmera mostrava o cofre vazio. Qualquer coisa que esse cofre contenha, nós não sabemos. Esta é uma aventura que você e eu vamos embarcar juntos. Depois de toda aquela expectativa, o público ficou decepcionado. Mas Geraldo não parou por aí. Em uma tentativa desesperada de salvar a reputação, ele fez algo inesperado. Parece, pelo menos até agora, que não tivemos sucesso com o cofre. Estou decepcionado com isso, assim como tenho certeza que você está. Sem tesouro para mostrar, Geraldo fez o impensável. Ele cantou uma canção para descontrair, mas seu esforço apenas aprofundou seu constrangimento, deixando-lhe um gosto amargo na boca. Diversão ou qualquer coisa, eu cantaria uma música. Então, Chicago, essa é a minha cidade velha. Certo, terminei. Apesar do resultado humilhante, as audiências dispararam. O especial tornou-se um sucesso massivo, ironicamente consolidando o lugar de Geraldo na história da TV.
foi e ainda é o especial sindicado de maior audiência na história da televisão. Algumas dessas estrelas nunca se recuperaram. Outras tentaram, mas o dano já estava feito. Conte-nos nos comentários qual você acha que foi o pior momento. Deixe suas sugestões sobre qual queda de carreira devemos cobrir a seguir. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias que abalaram os holofotes.